Somos bem-vindos a essa aula de número 16, já reta final aí dessa nossa disciplina de projeto integrador, onde nós estamos atuando num dos pilares da universidade, que é a extensão. Durante essa disciplina, nós compreendemos que ensino, pesquisa e extensão são os três grandes pilares que sustentam a nossa formação profissional. E hoje, com muita alegria, nós temos a oportunidade de ouvir e aprender com a assistente social Georgia Sávia Cunha Pessoa Cabral, que gentilmente aceitou o nosso convite para que nessa aula esse bate-papo seja sobre responsabilidade social e cidadania, voltado para as nossas ações de extensão. A Geórgia é membro da Comissão Intersetorial de Políticas Públicas. Seja bem-vinda, Geórgia. Te agradeço muito por aceitar o nosso convite. E aí gostaria que você, por favor, se apresentasse às nossas acadêmicas, aos nossos acadêmicos, e falasse um pouquinho sobre a tua perspectiva de assistente social, sobre esse desenvolvimento da cidadania. Bom dia, Tatiana, Agradeço o convite, de estar falando aqui com vocês. Me chamo Geórgia, sou assistente social, formada pela Universidade Federal do Piauí e atualmente trabalho na Prefeitura Municipal de Palmas, dentro da área da saúde, e também sou mestranda em serviço social pela Universidade Federal do Tocantins. E aí falar sobre responsabilidade social e cidadania, por incrível que pareça, é um desafio muito grande, porque hoje a gente ainda tem dificuldade de nos perceber enquanto cidadãos que têm direitos e deveres, e que nós temos um lugar na sociedade e para a questão da transformação, que as nossas ações, elas transformam o território, o lugar e os problemas que a gente convive diariamente, Só trazendo um pouco conceitualmente, a cidadania é o exercício pleno dos direitos civis, políticos e sociais. Os civis diz respeito à liberdade individual, direito de ir e vir, pensamento, crença. Político, direito de voto, de ser votado, de participar de organizações políticas, E os direitos sociais, que são acesso à saúde, educação, moradia, trabalho digno, Hoje, nas políticas, a gente tem, principalmente em vários, por exemplo, na saúde, na assistência social, na educação também, uma diretriz muito importante, que é a participação social, E que é a partir da participação social que a gente consegue transformar a sociedade. Eu vou trazer de um posicionamento de dentro da saúde, uma das diretrizes do SUS é a participação social. E aí nós temos os conselhos de direitos e os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Os conselhos são onde há a deliberação, onde há a fiscalização das políticas para ver se está sendo tudo feito direitinho, e há uma porcentagem de usuários que podem participar dos conselhos, e as conferências é o momento onde a gente avalia e coloca propostas, onde a gente é o espaço onde o povo pode falar e dizer quais são as suas inquietações, as suas questões dentro do seu território, para que sejam propostas depois políticas para causar essa transformação. Mas o que é que a gente vê hoje? A gente vê um esvaziamento. Não há, assim, diante do que eu presencio, a participação do povo. E isso perpassa muito também pela gente que já é trabalhador, não só da saúde, mas também da educação, Porque a educação é uma das formas de transformar. A educação ela é emancipatória e a gente precisa trabalhar isso desde lá quando é pequenininho, De que temos direitos, temos deveres, que devemos participar e que só esse movimento é que vai trazer transformação para o lugar onde a gente vive, E aí o que eu observo hoje é que existe um esvaziamento, Eu fui para uma conferência recentemente, uma pré-conferência, na verdade, não era nem conferência ainda, E aí só tinha trabalhadores da saúde. Quer dizer,
nós não deixamos de ser usuários do SUS, somos usuários, mas nós lá estamos numa posição onde a gente, por vezes, não está dentro do território. E quem é que está dentro do território? A população, cidadão, que usufrui do serviço, que sabe o que é que está faltando. E é ele quem pode nos dizer, enquanto trabalhadores, enquanto gestão, enquanto, né, governo, que está organizando e que precisa deliberar, precisa ter propostas, precisa saber o que está mudando, são eles quem podem nos dizer. E a gente sente esse esvaziamento hoje. E aí, as ações de extensão, elas são extremamente importantes. Porque, primeiro, aproxima quem está para quem está na formação, para quem está aprendendo, a comunidade, né? Então, você tem proximidade com o território e começa a ver as vivências, né? Começa a ver a realidade social das pessoas. E aí, a partir disso, você consegue começar a pensar e estimular as pessoas a essas mudanças, a esse engajamento, né? Eu já fui da extensão também, já fui, mas era em um contexto extremamente diferente de abrigamento, institucionalização, e a gente não consegue ter essa questão do protagonismo, né, enquanto cidadão que pode ser autônomo, mas a gente promove a autonomia dele dentro da possibilidade, né? Eram idosos que estavam abrigados numa instituição de acolhimento, então eles já não estavam, digamos assim, exercendo alguns direitos, mas a gente pode também trabalhava essa questão da autonomia, de que eles ainda não tinham alguma perspectiva mesmo estando abrigados. Então, eu acredito que a extensão ela é muito importante, né, nessa parte da gente mostrar as perspectivas emancipatórias, e responsabilizar, porque todos nós, trabalhadores, estudantes, cidadãos, eu digo comuns, né, as pessoas que não têm ligação como a gente tem, enquanto trabalhador, nós temos esse poder, o poder emana do povo, né? Então, quando o povo se junta, né, quando ele se torna responsável, né, também, quando ele sabe que tem a responsabilidade, a gente vê as transformações. Não à toa, né, vários direitos adquiridos foram através da luta coletiva, né, através da participação do povo. E aí, falando um pouco sobre a intersetorialidade, é entender que nós não fazemos, nenhuma política faz nada sozinha. A saúde, ela é um mundo, a assistência é um mundo, a educação é um mundo, mas esse mundo não resolve os problemas, né? Então, a gente sempre precisa do outro para poder responder às questões que nos aparecem, né? Porque a gente fala a educação transforma, mas quando não se tem educação com acesso à saúde e acesso à assistência social, a gente não tem um avanço, né? Então, a gente precisa trabalhar todos os dias com os nossos usuários e até mesmo entre nós mesmos, é essa questão da responsabilidade, da intersetorialidade, de que o trabalho, a luta, ela é coletiva e que a gente precisa ter essa troca, sim. Obrigada, Geórgia. Você trouxe aí um panorama, né, dos conselhos e da representatividade na saúde, né? Na educação, também muito semelhante à nossa participação nos conselhos municipais, nos conselhos estaduais. Nós temos fóruns permanentes, né, que discutem a educação tanto no território quanto no país, né? Então, você veja que em todas as áreas do conhecimento, esses profissionais precisam se voltar para a realidade, né? E Sim. algo que a gente debateu muito ao longo dessa disciplina de extensão foi de nós compreendermos que a nossa ação precisa ser planejada a partir da demanda que a realidade nos traz. Então, é estar ao lado dessas pessoas, estar ao lado dos sujeitos, ter uma escuta ativa realmente, no sentido de entender o que aquela comunidade necessita, o que almeja, né? As expectativas com a nossa ida a campo. Então, durante
esses 6 meses da disciplina de extensão, né, nós compreendemos que a nossa ação, ela tem sim um impacto social muito grande. Por isso, dessas pedagogas que estão em formação, desses pedagogos, foi cobrada essa postura ética, foi cobrada essa postura sensível, comprometida com a realidade e comprometida com a intervenção na realidade. Por menor que muitas vezes pareça, né? Essas ações, elas são políticas, elas não são neutras. A todo momento que a gente se encontra com alguém, a gente também constrói o nosso senso de pertença, o nosso compromisso de cidadão, né? E esse papel de todos os cidadãos, ele é construído de forma coletiva, em âmbito de direito, em âmbito de deveres, né? Então, eu te agradeço muito por esse panorama e agradeço principalmente por entender que você nos deixa de forma muito clara a parceria que precisa existir, né, com relação a essas 3 áreas de atuação e de responsabilidade social, que é a educação, que é a saúde e que é a assistência social, né? Isso também nos abre esse leque para que os nossos pedagogos compreendam que a educação, ela ultrapassa os ambientes escolares, né? Então, se agradeço, não, foi muito rica a tua fala, porque inclusive essa tua experiência de extensão, né, junto aos idosos também nos traz esse leque da amplitude da atuação profissional, né, em todas as etapas da vida. Então, agradeço muito e peço só que, se for possível, você deixe aí uma mensagem final para esses acadêmicos, porque eles ainda terão outros momentos destinados à extensão, né? E aí, com relação à tua experiência, às tuas vivências, uma mensagem final para que eles compreendam esse importante impacto social que a extensão possibilita. A importância de nós irmos a campo, não só para levar algo, mas principalmente para que a gente aprenda, né? Aprenda com as pessoas, aprenda com a realidade, aprenda com aquilo que a gente vivencia também. Então, eu peço que, se você puder, deixe essa mensagem final para cada um deles, tá bom? E agradeço desde já a tua participação. Muito obrigada. Obrigada, Tatiana. Eu acho que, como mensagem final, eu posso dizer que a extensão ela é muito rica. Porque às vezes a gente está ali preso nas teorias, não que elas não sejam importantes, porque elas são, porque elas embasam o que a gente faz, né, na prática, mas realmente esse momento onde você vive a realidade social das pessoas e até a realidade da sua profissão também, e é onde você entende qual tipo de profissional você quer ser, qual tipo de intervenção eu quero fazer, para que o meu trabalho possa contribuir para aquela realidade, né? Então, a extensão, às vezes eu tenho pena de quem não convive, porque existem cursos que não têm essa prática da extensão, né? Mas a dica que eu dou é que vocês aproveitem tudo que a extensão tem a oferecer, porque ela transforma a gente entra com uma cabeça e desenvolve várias habilidades, inclusive eu desenvolvi eu desenvolvi um pouco da habilidade de me expressar em público, por exemplo, que quando eu entrei na universidade eu não tinha, né, morria de vergonha, não quer dizer que eu ainda não tenha, mas eu tenho ainda, mas a extensão me proporcionou perder um pouco dessa vergonha. Por quê? Porque eu tinha que falar com os idosos, eu tinha que falar alto, às vezes, inclusive, porque muitos não escutavam muito bem, tinha que falar em microfone, tinha que dançar, tinha que cantar, né? Fazer toda a atividade lúdica com eles. Então, me trouxe também essas questões de habilidades. E para além de você entender realmente qual o contexto que as pessoas com as quais você vai trabalhar futuramente, se não, convivem. A pedagogia, ela não se restringe à educação, né? Nós temos pedagogos na saúde, nós temos pedagogos na assistência social, e ele contribui bastante para as transformações, né? Que é que a gente espera que as políticas públicas elas tragam para a gente. E as políticas públicas são feitas por profissionais, por nós, enquanto trabalhadores e também enquanto usuários, né? Então,
aproveitem a extensão, tudo que ela tem a oferecer e também devolvam, né? Como a Tatiana falou, com ética, com escuta. As pessoas que a gente atende, no geral, e convive, elas são, em sua maioria, vulneráveis. Então, às vezes falta, né? Eles sentem falta disso. Então, sejam trabalhadores éticos, humanos, acolhedores. E assim, não, você não está conseguindo lidar com aquela demanda, compartilha. Porque eu trabalhei também em equipe, é multi, né? Então, a pedagogia tem o seu lado, o serviço social tem o seu, a psicologia tem o seu, e aí todo mundo junto consegue fazer um trabalho que é onde a gente consegue atingir objetivos muito maiores. É isso. Muito obrigada, querida. Obrigada por compartilhar a tua experiência conosco. Obrigada por contribuir com a formação dos nossos pedagogos na Universidade Estadual do Tocantins. Seja sempre bem-vinda e conte conosco também. Conte com os nossos acadêmicos, conte comigo também para tudo aquilo que você precisar. E eu espero que, quem sabe, a gente consiga aí fazer essa presencialidade nos polos com você também, né? Outros convites virão. Parabéns pela tua trajetória acadêmica que está no mestrado. Eles também são muito motivados a entender que a formação inicial, como o nome diz, ela é inicial, né? A gente precisa, enquanto profissionais, seja da área que for, a gente precisa compreender que buscar o conhecimento é um compromisso também social da nossa parte profissional. Então, muito obrigada, meus parabéns. E eu te agradeço assim imensamente, tá bom, querida? Obrigada, fique bem, e eu espero que as nossas acadêmicas e os nossos acadêmicos aprendam muito com esse nosso bate-papo. Muito obrigada. Obrigada.